pérgolas, janelas, serviços como mecanização, pintura e muito mais. Encontre-nos aqui na Avenida do Trabalho, 1779. Na Brasmos Madeiras, você sonha e nós realizamos. Olá, viva, boa tarde, bem-vindo ao programa Governação. Hoje é quinta-feira, tem sido habitual, entramos sempre à sua casa num momento como este para debatermos o governo, como também os membros da governação. Hoje vamos olhar para essa decisão do governo, que em algum momento acaba deixando, entre aspas, a greve dos médicos, assim, sem uma resposta exata e oficial para aquilo que foi o objetivo. O governo, na sua 27ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, acabou, de certa forma, decidindo que vai contratar 60 médicos, estes para colmatar o déficit existente no setor nacional, no Sistema Nacional de Saúde, com esta greve, e depois lança esta batata quente para os que estão em greve, dizendo que quem continuar poderá, de certa forma, se ver fora do Sistema Nacional de Saúde. Neste caso, os médicos que ainda continuarem na greve poderão ser mandados embora e os 60 vão, sim, ocupar este espaço. O governo acabou, de certa forma, também trazendo aqui um dado, como quem diz, mas a percentagem dos médicos. Fala-se em 4 ou 5% de todos os funcionários do Sistema Nacional de Saúde. E parece que contratar outros, em detrimento dos que já estão de greve, parece ser, até este momento, uma resposta daquilo que o governo já predefiniu. Vamos olhar para este ponto com os nossos painelistas, mas também é convidado aí em casa a refletir conosco até que ponto esta decisão poderá colocar em causa a qualidade, como também o funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, como também outros setores. Não é a ala dos médicos que está em greve, simplesmente há várias áreas, e até que ponto esta decisão, com algum teor de intimidação, poderá, em parte, beliscar aquilo que é o Estado de Direito e democrático. Vamos também olhar para Filipe Nunes, que participa na Cimeira Rússia e África, que acontece na Europa. Entretanto, já discursou e fez alguns pedidos importantes, achamos nós, que é a criação de algum fundo para salvaguardar, como também ter em conta o terrorismo que apoquenta Moçambique e também a região. É uma proposta que o Filipe Nunes lançou no seu discurso, mas também está definido um encontro com o seu homólogo Vladimir Putin, este russo, que tem sido um presidente nos últimos dias também apreciado de uma forma negativa, porque, para além de estar a movimentar a economia do seu país, está também a travar uma guerra com a sua vizinha Ucrânia. Vamos também olhar até que ponto este encontro entre o nosso estadista Filipe Nunes e também o russo Vladimir Putin poderá em algum momento acrescer aquilo que são as expectativas em termos de negócios, mas também a posição de Moçambique, já que até então ainda não quis posicionar-se nem para o lado da Ucrânia como também da Rússia, mas sim decidiu colocar-se na neutralidade. Vamos, por fim, olhar para o GUA, que estão a demonstrar maior preocupação em termos do terrorismo. Houve uma conversa ao telefone entre o Presidente da República e o secretário do Estado para a área de Defesa norte-americano, e acabou, de certa forma, sendo uma conversa que trouxe uma preocupação por parte dos Estados Unidos da América em torno do terrorismo que já dura há 5 anos no país. Vamos olhar para estes temas, mas também tem sido habitual. Hoje é quinta-feira, os nossos convidados trazem consigo os pontos prévios, que temos olhado para estes pontos como pontos da semana de cada um. Quero começar contigo, Dércio. Boa tarde, bem-vindo ao Espaço de Governação.
Vamos fazer isto de forma dinâmica. Vou pedir com sinceridade para que os pontos prévios não sejam assim tão longos para olharmos para estes 3 assuntos importantes para o dia de hoje. Começo contigo, o seu ponto prévio. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas do painel e boa tarde a todos que nos assistem daí de casa neste momento. Meu ponto prévio tem que ver com a última atualização do país, que dá conta de que rasgou-se a Constituição da República na Assembleia da República. Acaba de se adiar as eleições distritais, na vontade daquilo que é a maior bancada parlamentar, foi-se ao voto e a bancada da Frelimo, tal como sempre quis, não é? Efetivou aquilo que era o seu desejo de rasgar a Constituição da República. E trago isto porque é preocupante na medida em que qualquer situação que for, por exemplo, acontecer, que seja adversa àquilo que são os interesses da Frelimo, podemos recorrer constantemente à revisão da Constituição. E isto é muito vergonhoso, é preciso honrarmos com os compromissos que nós nos estabelecemos, e a Constituição é a base da funcionalidade de um Estado. Não podemos estar a fazer isto, e o mais interessante ainda é que julga-se que estas eleições foram adiadas por conta das questões financeiras que não estão ou que estão a assolar o país. Mas se formos a observar de uma forma clara, podemos identificar que há várias individualidades que fazem parte deste governo, que se quiséssemos, não poderiam estar a fazer parte e poderíamos usar este dinheiro para irmos às eleições distritais. A figura que eu falo concretamente é do secretário de Estado, que está a ofuscar o trabalho do governador a nível provincial. O secretário de Estado é indicado, o governador é eleito, mas temos esta figura quase acima do governador que é eleito. Então, não estamos a ver nenhuma função de uma forma clara e direta do secretário de Estado. É o dinheiro que podia se usar para investir noutras atividades para o desenvolvimento deste país. Então, é preocupante, é com bastante preocupação que eu olho para este acontecimento e que não seja desta forma. Precisamos construir um Estado democrático de direito e, sobretudo, de respeito, não é, à dignidade dos moçambicanos. Então, fomos feridos como moçambicanos, como Constituição, como Estado. E isso deve terminar. E obrigado. Obrigado. Seu ponto prévio, Derso, muito obrigado. Também queremos convidar para este debate o Dr. Ngalo. Boa tarde. Cumprimentar aqui os colegas do painel, cumprimentar assim o moderador, os telespectadores em casa e endereçar meus sinceros pésamos à família Matsinha e família Guambi, que perderam seus entes queridos, e paz à alma dos malogrados. Bom, indo ao ponto prévio, tem que ver com aquilo que é o papel da polícia na República de Moçambique. Há uma semana tivemos um problema na cidade de Tete, em que os polícias foram invadir a casa do delegado político da cidade de Tete, do MDM, e por via disso houve espancamento que culminou com ferimento grave ao nosso delegado político da cidade de Tete. É de lamentar, neste período eleitoral que nós estamos a aproximar, a atuação da polícia da República de Moçambique. Esta polícia deve deixar de atuar como polícia a mando de alguém, mas tem que ser, de fato, uma polícia que está ao serviço dos moçambicanos. Tem que ser polícia para proteger, não polícia para espancar as pessoas com filiações, com umas linhas de politiquices que são indicados por indivíduos para poder atuar, os que estão dentro das suas regras, porque ir invadir a casa do delegado e, por sua vez, ter que espancar e descobrir-se que é a polícia que está a fazer isso. É triste e lamentável nesta República. O outro ponto mais rápido que eu vou tentar trazer aqui é a questão das leis. Eu não sou jurista, não domino bem essa questão de da questão da compatibilidade de funções. Nós em Moçambique foram apresentados cabeças de lista, em especial cabeças de lista do Partido Frelimo. Digo, por exemplo, no meu distrito, em Marraquém, o cabeça de lista é administrador, e ao mesmo tempo é cabeça de lista, mas ainda não sei sua função de administrador. Continua andando como administrador, inaugurando, fazendo o seu papel. Eu não sei como é que isso diz. Não sei se podemos ter aqui um espaço em que nós estamos a ir para um desafio em que estão 3 concorrentes, mas o outro já está a concorrer sozinho. Porque, sendo um administrador indicado, a partir do momento que ele toma, que ele é indicado como cabeça de lista, penso eu que devia ser
deve ser substituído, que é para depois ombrear com os outros que estão na dianteira da mesma linha. Mas verificamos que o mesmo administrador ainda continua a fazer o seu papel de administrador. Não conheço não sei como é que a lei é interpretada, mas eu lamento muito termos políticas a esse nível na República de Moçambique. Muito obrigado. Obrigado. Vamos também procurar nos próximos dias, com certeza, trazer este assunto. É um ponto novo para o país. Alguns governadores, por exemplo, acabaram sendo eleitos cabeças de listas sem, em algum momento, cessar as funções, como disse um galo, mas também vamos procurar saber como é que funciona esta questão da indicação, principalmente quando alguém está em mandato. Os governadores foram eleitos e não foram indicados pelos partidos. Vamos procurar, em algum momento, também fazer este cruzamento para uma percepção melhor. Engenheiro, por favor, vou pedir. Muito boa tarde. Saudações aos telespectadores que acessam neste momento a Stroke Live. Saudações também para os internautas, para os moçambicanos na diáspora. Saudações para o nosso moderador e os meus colegas de painel. Meu ponto prévio, portanto, o caminho mais longo do mundo foi descoberto, portanto, que atravessa continentes. Este é o tema do meu ponto prévio. Eu peço a regia para iniciar a apresentação das peças que eu trouxe para me assessorar nesta. Portanto, vai desde a cidade de Cabo até, portanto, a cidade de Magadan. Isto fica, algures, na Rússia. Portanto, é possível, portanto, aqui está o caminho mais longo do mundo para se fazer a pé, sem necessidade de atravessar o oceano ou qualquer outra barreira importante. Aí está a cidade de Magadan, na Rússia. Portanto, e não há necessidade também de aviões ou barcos, porque há pontes como vias de acesso. Eu peço à regia para apresentar agora os slides. Vamos começar pelos slides. Pois, portanto, aqui está o caminho mais longo do mundo que se pode fazer, portanto, a pé e sem necessidade de, portanto, atravessar o oceano ou qualquer barreira importante. Exatamente. Não há necessidade também de aviões nem barcos, porque há pontes como vias de acesso. Portanto, a jornada por esta estrada longuíssima, portanto, foi recentemente descoberta e foi comparada, portanto, com 13 viagens de ida e volta para o topo do Monte Everest. Além disso, seria necessário, portanto, levar equipamento para o deserto, porque por este caminho passa-se também para o deserto de Saara, e necessário capa de chuva, portanto, para se abrigar das chuvas, e também uma armadura para passar por zonas ou regiões onde há guerra, como por exemplo no Sudão do Sul. Passa, portanto, por zonas onde há, portanto, floresta tropical e animais extremamente perigosos, e até mesmo perto do lugar habitado e mais frio da Terra, que é a Rússia. Portanto, a remota Bilibino, que abriga, portanto, a menor usina nuclear do mundo, fica, portanto, a 3 horas, portanto, e ainda mais a nordeste, e só depois finalmente chega à cidade de Magadan. Portanto, são 21.808 quilómetros e leva-se em média 4.310 horas de caminhada. Isto, portanto, seria 187 dias a caminhar a pé ininterruptamente, ou 561 dias de caminhada, portanto, de 8 horas, portanto, por 8 horas por dia. Portanto, no caminho é possível cruzar-se 17 países, passa-se por 6 fusos horários e todas as estações do ano. Portanto, para quem quiser aventurar-se nesta viagem, partindo da cidade de Cabo até a cidade de Magadan, por favor, que se prepare e que tenha uma boa viagem. Eu queria apenas partilhar esta sapiência, portanto, este é o caminho mais longo do mundo. Portanto, eu trazer isto como curiosidade para os telespectadores. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, engenheiro. Muito obrigado também por nos trazer sempre estas linhas curiosas, principalmente quando são misturados com a pirâmide de aprendizado. Queremos, a esta altura, olhar para os principais temas. Vamos debater o governo que decidiu ou decide contratar 60 novos médicos para colmatar o déficit. Sabe-se que os médicos estão em greve. Esta greve vai já na sua segunda edição, porque os primeiros 21 dias foram-se embora e depois disso houve um outro decreto e, como resposta, ou ao contrário daquilo que talvez esperava-se, para que fosse a melhor forma de mediar isto, porque o governo também, na sua 21ª sessão, teria, em algum momento, decretado com que o Ministério da Saúde mediasse esta questão com os profissionais, nesse caso os médicos, mas até então não houve sentido nenhum de resposta
o que aconteceu é que o governo reconheceu algumas anomalias e prometeu sanar algumas até no novembro próximo, mas ontem, melhor, na terça-feira, houve aqui essa grande decisão em termos de o governo contratar novos profissionais. Nós queremos fazer contigo, mas o nosso debate hoje vai seguir em frente. O nosso engenheiro vai sofrer tanto hoje porque nós queremos agora falar do governo e o governo em algum momento tentar nos explicar. O governo por quê? Porque é representante do Partido Frelimo, é o partido que está a dirigir o governo. Mas é mesmo para ti, o engenheiro. O governo acaba decidindo dessa forma. É uma informação que sai depois da reunião, a 7ª reunião do Executivo. Do Conselho de Ministros, sim. E depois disso não houve tanta explicação. O que aconteceu é que foi claro que uma intimidação ao mais alto nível. Quem não quiser voltar será substituído pelos novos profissionais que serão contratados. E o porta-voz ainda volta a reconhecer que, apesar de alguma anomalia que poderá haver em termos de qualidade, os 60 em algum momento poderão fazer face nos próximos dias. Estamos a fazer o quê, na verdade, em termos de saúde pública? Olha, pronto, eu esperava que começasse ali pelo meu colega lá do extremo, mas tudo bem, correto. Este é um tema que de facto tem estado sempre à tona aqui nos últimos programas, nos nossos últimos programas, e o nosso posicionamento foi claro nesse aspecto. Aliás, o meu posicionamento também foi muito claro, que é o seguinte, e penso que coincidiu com o posicionamento dos colegas de painel, em que o governo, através do Ministério da Saúde, deveria, de facto, acatar e resolver o problema dos médicos. Resolver, portanto, aquilo que está no caderno reivindicativo, parcialmente ou totalmente, para realmente ultrapassar-se essa situação de greve que em nada abona, portanto, aos utentes de saúde, neste caso que é o povo. Mas pronto, o governo tomou essa decisão. Eu, por uma questão mesmo até de disciplina religiosa e como cidadão, o que eu devo fazer é respeitar aquilo que é a decisão do governo. O governo é que... Mas essa decisão é boa? É um moçambicano a perguntar se a decisão é ou não boa para o momento em que estamos. O governo... É sim, quero a minha opinião pessoal. O governo estaria a desprezar os médicos? Quero a minha opinião pessoal. É assim, eu já pronunciei na vez passada, era apologista que se devesse, portanto, o governo resolver o problema dos médicos, porque este braço de ferro, de facto, tem estado a prejudicar bastante aos utentes dos hospitais, porque até aqui está a funcionar os serviços mínimos e com todas as consequências que advêm disto. Mas, por outro lado, entenda que eu, portanto, com a questão mesmo de disciplina, minha disciplina como cidadão, disciplina religiosa, nós temos que respeitar aquilo que é a decisão do governo. O que acontece, engenheiro, é que estamos a falar de um governo que sabe realmente, já podemos perceber em algumas outras frentes, sabe o que faz, sabe o que diz e tem algum projeto em manga até 2024. É certo que vai terminar no próximo ano, mas temos este impasse. São moçambicanos a fazer essas perguntas porque uma questão de acreditar que a decisão é soberana, em algum momento pode até colocar em risco aquilo que é a qualidade. Agora, o governo decide desta forma, e quando faço perguntas, só fazer perguntas a alguém que está a representar o Partido Frelimo aqui, e sabemos que o Partido Frelimo tem também um sujeito ou uma figura chamada Filipe News, que é o Presidente da República, em representação do Partido Frelimo. E a esta altura, essas decisões de algum momento, até que ponto poderão desanuviar aquilo que são os objetivos da Frelimo? Não vai colocar-me numa situação de eu estar aqui, por exemplo, a contestar aquilo que é a decisão do governo. Não. Eu, como cidadão pacato que sou, tudo aquilo que são orientações do governo, e aliás, a religião que eu professo também nos educa no sentido de respeitar aquilo que são decisões do governo. É preciso pôr isto claro. Agora, eu seria talvez, minha opinião pessoal, que a reivindicação dos médicos de facto fosse resolvida a contento para evitar de facto essa situação que se encontra. Mas o governo tomou esta decisão, é preciso respeitar. Eu vou dar um exemplo, não sei se seria muito feliz neste exemplo. Vou dar um exemplo, pode não ser muito, eu não estar a ser muito feliz com este exemplo. Temos a circular de Maputo, em que está estabelecida a velocidade máxima 60 km. Uma estrada muito bem feita, bem pavimentada,
e que julgava ser uma via rápida, portanto, para nós alcançarmos outras coisas. Mas eu não, minha opinião pessoal, eu acho que devia ser uma estrada de velocidade, mas o governo determinou que fosse só 60 quilómetros. Entendo perfeitamente que é para salvaguardar aí vidas de pessoas e que moram aí nas redondezas, correto, muito bem. Mas nós temos que acatar. Se eu excedo dos 60, naturalmente tem consequência. Então foi uma decisão do governo, isto é uma imposição, é lei. Então, da mesma maneira, o governo tomou essa decisão e o governo, sabe, é um órgão soberano que tomou essa decisão. É preciso respeitar essa. E respeitar não significa o respeitar. É preciso respeitar. Eu quero dizer que é preciso respeitar. Sim, nesta visão, talvez faríamos a pergunta de outra forma. Sim. O governo teria, durante todo momento da greve dos médicos, respeitado esta greve, na sua visão? Se teria respeitado. Olha, deixa-me só dizer uma questão que é o seguinte. O porta-voz do governo, quando esteve a anunciar, portanto, isto, ele reiterou que o governo iria rever o estatuto dos médicos. E mais adiante disse que ao rever o estatuto médico não vai prejudicar, essa revisão não vai ser em prejuízo dos médicos. Pronto, eu faço fé e espero que realmente ao rever o estatuto médicos também alguma questão no sentido de beneficiar, no sentido de beneficiar a classe dos médicos vai acontecer. Eu espero que sim. Eu queria... Desculpa. Bom, Antes de... Bom, então, eu acho que é importante, talvez podemos nos sugerir, queremos pedir aos nossos colegas do outro lado da regia, temos aí a peça de reportagem que fala sobre a decisão do governo, sobre a greve dos médicos, talvez só para os moçambicanos e todos nós estarmos cientes daquilo que falou-se ontem, antes de ontem, nestes termos, e em algum momento chamarmos talvez ao discurso do governo. Vamos aqui porque a ideia é cruzar aquilo que são as nossas opiniões e o discurso do governo. Não sei se esta aptidão não preparamos com tempo, mas é necessário que possamos ouvir o governo em primeira mão. Depois disso fazemos esta análise. Mas enquanto isto, o Dr. Galo podia ir dizendo... Eu só queria tentar aqui perceber, quando o engenheiro estava assim a explanar suas ideias, eu estava a tentar, queria perceber mesmo, que tipo de veneno na Frelimo os quadros da Frelimo consomem. Isso a mim me entristece muito. Quando nós temos pessoas dentro de um partido que deviam trazer, apoiar injustiças claras. Eu queria perceber isso. As justiças claras, nós estamos já... quer dizer, não começa só com o engenheiro. Lúcio, vamos olhar para a peça de reportagem. Voltamos já para uma conversa e também uma... 60 novos médicos e desclassificar os que ainda continuarem a aderir à onda da greve desta classe profissional, já na sua segunda ronda, após os primeiros 21 dias. Durante o Conselho de Ministros desta terça-feira, o porta-voz do Executivo, Filimão Suazi, avançou que a decisão é parte das medidas que o governo decidiu implementar após verificar a recusa dos médicos em regressar aos setores laborais. Da contratação que está em curso de cerca de 60 médicos moçambicanos, devidamente preparados para o serviço, são médicos moçambicanos formados e devidamente, portanto, inscritos na Ordem dos Médicos, que quer dizer que estão habilitados a praticar o seu trabalho como médicos. Mas esta é apenas uma das medidas, porque outras poderão seguir-se, comumente o fato de que, em algum momento, o Estado deverá colocar os médicos grevistas na situação de deverem escolher se pretendem continuar a prestar serviço no Sistema Nacional de Saúde ou pretendem deixar os seus lugares disponíveis para que desta contratação provisória que vai acontecer possamos passar para a contratação definitiva de muitos médicos moçambicanos que vão fazer a sua parte na resolução dos problemas que os moçambicanos estão a enfrentar agora por causa da greve. Os médicos são cerca de 5% no universo de 60 mil funcionários do Sistema Nacional de Saúde. O governo acredita que a outra percentagem tem sabido assegurar as pontas neste período de greve. Mas também gostaríamos de partilhar, porque isto é importante, é dizer que de um universo de cerca de 60 mil funcionários do nosso Sistema Nacional de Saúde, os médicos representam 24% a 5%. Portanto, grosso modo, dos funcionários do nosso Sistema Nacional de Saúde têm estado a ter uma atuação patriótica, mormente o fato de terem suas inquietações que têm estado a ser tratadas na comissão por eles criada, ou na associação por alguns deles criada, têm estado a dialogar com o governo, com reuniões semanais que estão a acontecer, e com um tom e com uma forma de proceder
que tem muito cunho de patriotismo em relação àquilo que tem se visto da Associação Médica. Vai daí o fato de estarem ainda a trabalhar, ainda que as suas colocações estejam a merecer ainda o tratamento devido. Para além desta matéria, o Governo, reunido em sua 27ª sessão ordinária, aprovou o decreto da novas taxas de portagem ao longo da Estrada Nacional número 1. O decreto que aprova as taxas de portagem nos novos postos de portagem nas províncias de Maputo, portanto, na Manhissa, na província de Sofala, em Guaraguara, e na província de Nampula, em Namialo e Monapo. Portanto, referimos-nos aos troços Maracuene-Macia, com cerca de 118 km. Está confirmado, é realmente isto que estávamos aqui a trazer para os moçambicanos. O governo decide que os médicos que continuarem na sala de greve vão, de certa forma, serem precipitados, poderão perder os seus postos. Gales, estava a trazer aqui a sua opinião. Bom, esta minha opinião era muito mais aquilo que eu estava a ver do meu colega aqui, quando ele tentava trazer uma abordagem de que o governo, aquilo que decide é o correto, porque... Então eu queria perceber que tipo de remédio, que tipo de chama, quachano, como costuma dizer aqui o colega Muxanga, que a Frelimo dá aos seus membros, é que admitem certas injustiças claras. Aqui não há um debate que tem que dizer que o governo tomou aquela decisão e tudo. É aquilo que nós vinhamos falando aqui, de que às vezes os nossos ministros juntam-se numa sala para tomar uma bolacha, depois há um indivíduo insensível que diz, olha lá, é melhor colocarmos isto a um fim qualquer, vamos dizer que vamos contratar outros médicos. Isso não acontece, não é um assunto recente. Em 2013 houve greve, estamos recordados, dos médicos que foram liderados com o malogrado Jorge Arroz. E dentro desse embate entre o governo e a Associação dos Médicos, houve também esta resposta de que podiam contratar mais 100 médicos, em detrimento daqueles que estavam em greve. E neste momento estamos a ouvir, afinal de contas, neste país temos tantos médicos a deambularem, temos tantos médicos que não estão a fazer nada. Porque se nós temos médicos moçambicanos a serem contratados, significa que esses médicos estão em casa, quando temos esse problema de rácio entre médico e o cidadão. Então, esta questão de sensibilidade que este governo da Frelimo traz, é um governo esgotado, é um governo que tem que dizer claramente que já não temos nada para pensar, já não temos alguma coisa como alternativa para trazer para a sociedade. É lamentável brincar com vidas humanas. Eu estou a falar aqui, perdi um primo antes de ontem, porque saiu doente com problemas de cardiologia, chegou no hospital, não foi atendido e perdeu a vida. Hoje mesmo, esta manhã, perdi um tio. Então, quer dizer, eu estou a falar de mim e os outros neste momento estão a perder os seus entes queridos por causa de problemas de sensibilidade de pessoas que assaltaram o Estado e neste momento estão a brincar com as pessoas. Isto é lamentável, não podemos continuar assim como Estado. Não podemos hoje a sermos ensinados com o nosso Estado que a minha mulher, quando era alguma coisa, quando reivindica que em casa não está a chegar arroz, então é trocar de mulher. É o que estamos a trazer aqui. Que, olha, já que os médicos estão a reivindicar aquilo, acolá, nós não vamos dar, então vamos contratar os novos, e se eles acharem que o assunto não é correto, então que deixe o aparelho do Estado. Então temos que começar a tratar o Estado daqui como se fosse nossa coisa. Não podemos ser assim. O Estado é de todos os moçambicanos. E o Estado tem que ser respeitado. Se nós temos um governo, que é este governo que o povo moçambicano achou legítimo colocar lá, então este governo tem que saber que está-se a dar com pessoas e são vidas humanas. Nós estaremos aqui diante de uma situação em que talvez voltamos para aquilo que aconteceu há meses. Parece que em Moçambique não há temor para com o artigo 50, o artigo da manifestação. Para mim, até, o problema não é temor do artigo 50 ou 51. Porque argumento 50, 51, o que acontece é que parece que essa questão de greve ou manifestação pacífica acaba não tendo peso. É mais alguma coisa que podia ou não podia acontecer, porque ao acontecer, argumento pode até as pessoas serem conectadas. Jaime, este país tem leis extremamente bem desenhadas e bonitas, mas todas as leis são pontapeadas pelos dirigentes da Frelimo. Eu estou num grupo, num distrito, que este grupo, todos os dias, nós temos o grupo está lá, plasmado, as regras e tudo, não exibir linhas partidárias. Mas todos os dias os membros do Partido Frelimo estão a exibir isso. Isso significa que o quê? Que as pessoas da Frelimo não respeitam as leis. As leis estão lá colocadas. E é um problema grave deste país.
Nós estamos a carregar isso dia após dia, porque as leis estão lá colocadas, as leis estão bem desenhadas, as leis devem ser cumpridas, mas nenhum dirigente da Frelimo, nenhum membro da Frelimo, é por isso que eu perguntava que tipo de nhamquachane essas pessoas consumiram, para que não olhem para o país como uma coisa sensível. Quer dizer, eu venho sempre há dias falando sobre este assunto, de individualizar o Estado moçambicano. Dizer que o Estado é nosso. Alguém agora de manhã toma decisões que acha que são coerentes para ele mesmo, mas em detrimento dos demais. Não funciona assim o Estado. Nós temos que começar a ter consciência de que estamos a nos dar com seres humanos, estamos a dar com pessoas. Então é preciso, de fato, respeitar essas regras emanadas dentro do nosso Estado. Se nós temos uma Constituição, que a Constituição versa sobre greve, sobre reivindicações, sobre manifestações, por que nós estamos a amputar, por que estamos a trazer arrogância? Para que as pessoas hoje tenham medo desta consciência. Então, é este poder que nós pretendemos, é este governo que nós achamos que é melhor para nós. Não, é preciso, de fato, que algumas pessoas, penso eu, o engenheiro aqui que eu prezo muito, tenham um bocadinho de injustiça, quer dizer, olhar para não aceitar injustiças. É preciso ter a coragem de dizer, olha, eu sou do partido X, mas eu não concordo com aquilo que o meu partido está a fazer. Então, este eu acho que se aparecer muitos indivíduos dentro deste partido a colocar as coisas de uma forma coerente e sensível, talvez os dirigentes podem mudar. Vamos ouvir a opinião de Dercio. Estaríamos numa situação como que é? Em que tipo de banho, em que estado, em que qualidade? Há ou não respeito pela greve dos médicos, pelo governo? Eu penso que estamos numa situação muito complicada, mas muito desagradável. Há dias nós esperávamos que esse debate sobre a greve dos médicos transcendesse ao Ministério da Saúde, que o Executivo devia, a partir de já, começar a tomar medidas em relação à resposta, não é, à greve dos médicos, que são uma margem menor. É preciso fazer referência a isso. O porta-voz do Conselho de Ministros disse, a margem é menor, mas é preciso percebermos que esta margem menor faz acontecer, dinamiza o funcionamento dos nossos hospitais. Ele não referiu isso. Ele se esqueceu de que quando nós vamos ao hospital, nós precisamos daqueles médicos. São aqueles médicos que nos dão os diagnósticos, apesar de ser menores. Quando não estão lá esses médicos, nós não temos, provavelmente, os diagnósticos. Ele esqueceu-se de anunciar isto. Prezou-se apenas em dizer que é um número menor, por isso é insignificante, podemos tirar e voltar a colmatar o número. Mas não é tão simples assim. Queríamos que esse problema transcendesse ao Ministério da Saúde, porque entendemos que é um problema de saúde pública. É um problema que requer a resposta do Executivo. Mas, em contrapartida, parece que a resposta do Executivo tornou-se mais desagradável ainda. Para além de estar para responder o problema dos médicos, parece que a ideia não é nem responder, não é nem ouvir as petições dos médicos, é simplesmente tirar os médicos que estão em greve e colocar os outros. É como se estivéssemos aqui num jogo de futebol. Vamos a substituir. É um jogo de substituição. Começou-se aqui olhando para a questão da intimidação. Nos dias anteriores debatíamos isto. Diziam que vamos marcar faltas, depois pronto, vamos trazer processos disciplinares. E é preciso que, em referência a isso, o Conselho dos Médicos ou a Associação dos Médicos implementou ou meteu uma petição, não é, no Tribunal Administrativo para reivindicar essa questão. E ainda vão mais. Podem recorrer, não é, à legalidade internacional, que é para verem seus direitos representados e respeitados a nível da sua ordem. Não podemos estar a pensar que este problema apenas vai ser nacional. Quando isto transcender, não é, a Organização Internacional da Saúde, vamos ter problemas sérios. Nós estaremos aqui diante de um governo mal associado. Não, nós estamos diante de um governo acabado. Estamos diante de um governo desgastado, sem ideias. Isto me deixa feliz, esta é a resposta do Executivo. Me deixa feliz porque desperta o que é que nós temos como governo em Moçambique. Os moçambicanos precisam acordar e ver o que é que nós temos em termos práticos deste governo. Nós não temos governo aqui. Nós temos pessoas que acham que podem acordar e dizer o que quiserem, mas esquecem-se de que representam a um povo. Este é um problema que pode transcender a organizações internacionais. E começaremos a ter problemas com a Organização Mundial da Saúde em relação a essa questão. Olha,
Nós não podemos estar a funcionar num Estado em que funciona com intimidações. Está aqui a falar da Constituição da República. Bom, não sei se temos que falar da Constituição da República. Constantemente nós estamos a ver que a Constituição da República praticamente não existe em Moçambique. A Constituição da República não existe em Moçambique. O que é que nós vamos ter? Esses médicos que hoje vão ser despedidos porque estão em greve, vamos colocar uma em 60. E o mais grave ainda, que me surpreende nesta questão, é que o próprio ministro das Finanças, Max Tonel, anunciou que existe dinheiro para contratar os médicos. É grave isso. Os médicos estão em greve, estão a reivindicar pelas melhores condições e algumas questões associadas às questões financeiras. Neste momento, Por que este dinheiro que o ministro das Finanças diz que tem para contratar os médicos não responde à necessidade dos médicos que estão em greve? Isto acaba demonstrando o quê? Que acaba demonstrando que há dinheiro, mas não há vontade de responder às necessidades dos médicos. Esses médicos serão contratados, 60. Podem se despedir estes, não é? 60 vão aparecer. Mas será que esses 60 também vão ficar felizes com as condições que vão encontrar? Também poderão entrar em greve? O que é que vamos fazer? Vamos chamar mais 60. Quer dizer, vamos vivendo nós, colmatando assuntos. Nós estamos diante de um sistema totalmente falhado, mas que também há problemas sérios em termos intelectuais no pensar o governo existente dentro do executivo. Como é que está-se a dizer que os médicos estão a reivindicar melhores condições, salários neste caso? E está-se a dizer que o governo não tem dinheiro para responder àquela greve. Mas em contrapartida volta a dizer que vamos contratar médicos. E existe dinheiro para contratar os médicos. O que é que estamos a produzir como governo? Não podemos estar a gerir a saúde desta forma. Muito obrigado. Os moçambicanos devem reagir a isto. E estamos diante de um momento em que os moçambicanos precisam acordar, tomar a iniciativa e tomar a decisão correta. Obrigado, Dersi. Engenheiro, a nossa pergunta aqui é: como é que vai ser o nosso futuro? Vamos ver assim mesmo em substituições, quando o desagradado demonstrar o seu desagrado, vamos sempre trocar. E como é que vai ser? Se começamos hoje com o setor da saúde, com certeza os professores também estão numa linha igual. E o que é que pode vir a acontecer? E depois disso, temos outros funcionários de outras instituições. Qual é a fotografia que estamos a oferecer ao mundo e também aos moçambicanos em concreto? Olha, este é um tema, de facto, muito de veras complexo. Por exemplo, estamos esperando uma situação em que o governo tomou a decisão que tomou. É uma decisão que deverá ser respeitada, naturalmente, porque é uma deliberação do governo. E o governo é soberano e é que dirige o país, está bem? Eu dizia que é um tema de veras complexo, porque eu não conheço, não sei, como não sendo membro do governo, não sei qual é a razão que leva, portanto, que estava a ouvir aí atentamente o que o colega ali, o Décio, esteve a falar. Portanto, representa cerca de 3%, né, os médicos. Eu não sei se trata-se de problemas de cabimento orçamental, que é para acomodar aquilo que consta do livro Reivindicativos dos Médicos, se há dificuldades no país ou não de poder satisfazer ou não. Esteve aqui agora o Décio a dizer que eu não vi isto, né? Que o Ministro da Economia pronunciou-se dizendo que há dinheiro para a contratação de novos. Acabou dizendo isso ontem. Obviamente que, pronto, se há dinheiro, se calhar pudesse, pode-se perguntar porque é que desse dinheiro não se acomoda aquilo que consta do caderno reivindicativo dos médicos para realmente sairmos desta situação. Não sei qual é a dificuldade que existe, não sou membro do governo, não conheço, é por isso que eu digo que é um tema de veras complexo para eu poder aqui falar com propriedade aquilo que está-se a passar. Isto por um lado, né? E por outro lado, naturalmente o nosso moderador escolheu a mim para ser a primeira pessoa a abordar este tema. Na perspectiva talvez que eu pudesse... eu não posso estar em desalinhamento, portanto, com aquilo que é decisão soberana do governo, primeira questão, entenda como cidadão. Por uma questão até de disciplina, não posso fazer isso. Não, mas, as perguntas os moçambicanos vão fazer daqui muitas perguntas. É como se tivéssemos aqui um representante do partido do não poder, é bem, sabem, eu sou do partido. Não, a dizer alguma coisa. Mas, só uma é importante fazer isto. Só uma pergunta ao engenheiro. O engenheiro está a insistir tanto em dizer, por exemplo, que nós como cidadãos devemos respeitar, não é, a decisão do governo. É preciso ter em conta que as decisões do governo
devem estar em resposta àquilo que são as petições do povo moçambicano. Sem dúvida. Sem Agora, dúvida. se nós achamos que essas decisões não nos convêm, não respondem àqueles que são os nossos interesses, devemos continuar a respeitar essas decisões? Nós é que colocamos este governo. Temos que respeitar essas decisões, temos que reivindicar essas decisões. É isso que os médicos estão a fazer. Além do mais, nós já falamos que, em outros programas, este ministro da Saúde é um ministro que não está a trazer respostas. Tendo em conta que é o ministro indicado pelo chefe de Estado, devia haver intervenção ao mais alto nível. Se não consegue chegar ao chefe de Estado, porque esta figura de chefe de Estado é a figura que é legitimada o poder pelo povo moçambicano. O povo moçambicano votou no senhor chamado Filipe Jacinto Nyusi. Não votou no ministro Tiago. E este ministro Tiago que é indicado pelo senhor presidente. Se não está a dar, não está a trazer aquelas que são respostas que estão esperadas pelo povo moçambicano, é preciso que o chefe que o colocou lá tome decisões corretas para que este problema seja resolvido. Neste momento, nós tivemos aqui neste país figuras que geriram a saúde, como Ivo Garrido, como o Manguel, como os demais. Tiveram seus problemas, sim, porque pertencem ao mesmo sistema do Partido Frelimo. É verdade que você pode ser tão útil, tão importante, tão sensível, você entra no sistema, você é extremamente bloqueado. Então, nós estamos a entender que, de fato, temos ainda pessoas que nos restam, que podem resolver este problema. Não podemos ter ministros que reúnem-se para trazer um mal-estar na sociedade, para trazer este problema, dizer que, olha, nós vamos substituir, nós vamos colocar os de fora, aqueles que acham que estas condições não funcionam, que venham para aqui. Não funciona assim o Estado. Então, senhor engenheiro, por favor, com sua sensatez, com sua qualidade que a gente respeita, por favor, traga uma abordagem coerente, porque o povo moçambicano quer nos ouvir aqui neste painel, porque nós somos pertencentes a partidos políticos, sim, mas as ideias que vêm para aqui, para a gente deliberar e dizer, dirimir para o povo moçambicano ouvir, é que nós temos que sentir. Estamos a falar da vida humana, estamos a falar da parte mais sensível do ser humano. Eu estou a dizer que perdi 2 entes queridos no intervalo de 2 dias, porque não tiveram atendimento adequado, porque não há médico nos hospitais. Então, se aparece um governo que ele foi legitimado o poder de tutelar pelo povo moçambicano e aparece a dar esse tipo de respostas, come on, que Estado nós queremos? Muito obrigado. Vamos olhar para o outro assunto. Com certeza este é um assunto que vai merecer destaque nos próximos dias. Com certeza haverá um crescimento aqui em termos de informação. Já havia avançado Dércio, também é factual. Os médicos já avançaram pela uma providência junto do tribunal. Entretanto, vamos nos próximos dias também acompanhar aquilo que será a resposta e a decisão final do governo. Vamos olhar para o Presidente da República, que está a acompanhar e também está dentro desta cimeira Rússia-África, que termina sexta-feira, iniciou ontem, quarta-feira. Já discursou, já disse alguma coisa, e um dos grandes pedidos foi mesmo a criação de um fundo para gerir questões de terrorismo e outros males na região e em concreto em Moçambique. Vamos olhar para ti. Quero começar contigo, Dércio. Já havíamos falado em algumas edições, já há um tempo, quando o Presidente da República teve o privilégio de discursar perante a União Europeia, fez um pedido igual sobre a questão de mais dinheiro e algum fundo criado para gerir a questão do terrorismo. Mas aqui a grande pergunta é, não seria este momento talvez para termos mais reforço em termos de recursos humanos, material? Sabemos que estamos a usufruir de uma ajuda da União Europeia a este momento, mas temos este lado da Rússia, apesar de a Rússia neste momento estar numa fotografia negra, porque está a travar uma guerra com outro país irmão, mas não seria a este momento talvez avançarmos para uns pedidos concretos, fora de valores monetários? Bom, antes de começar a fazer comentário em relação a essa pergunta que me coloca, queria aqui ainda na cimeira, não é, que está a decorrer na Rússia, saudar o discurso de Ibrahim Traoré sobre o continente africano. É muito importante, foi muito brilhante e é essencialmente aquilo que a África precisa. Penso que os líderes africanos devem enraizar aquele discurso nas nossas cabeças, devem enraizar aquele discurso na sua governação, devem enraizar aquele discurso nas estratégias de desenvolvimento do continente africano. É preciso que aprendam lá. Não só irem para lá, sentarem na cadeira, é preciso que aprendam com outros líderes africanos, que porventura é um dos presidentes mais jovens africanos. É um discurso muito, muito interessante e que se nosso presidente da República foi para lá para aprender
para além de ir pedir, penso que Moçambique pode entrar nos patamares muito interessantes em relação ao desenvolvimento do país. Em relação à pergunta que me coloca, nós já discutimos bastante sobre a questão do terrorismo e os pedidos que nós sempre fazemos estão relacionados com valores monetários. Este é um problema que não se centra apenas nos valores monetários. Até Moçambique podia pedir os valores monetários, mas o outro problema, aliás, o grande problema tem a ver com a gestão desses valores para colmatar a crise do terrorismo em Moçambique. Nós sabemos que o Presidente da República até pode pedir valores monetários, receberem doações, por aí em diante, para colmatar o terrorismo em Cabo Delgado, mas o que vai acontecer é que, evidentemente, não teremos nenhum resultado, nem teremos aplicação deste fundo para resolver o problema do terrorismo. Muitas vezes dissemos aqui, muitas vezes não precisamos de valores monetários, não precisamos de capital humano, precisamos de apoio direto, material. Mas sempre o que nós temos e que nós sabemos fazer é pedir dinheiro. Para quê? Para podermos enriquecer, nós como particularidades, enriquecermos e deixarmos que o país continue no abismo tal como está. Não faz sentido que um Estado viva sempre de doações, viva sempre de empréstimos, mas os resultados palpáveis desses empréstimos não são registrados, não se vê nenhum fruto de tudo que nós pedimos do Ocidente. A Rússia está, neste momento, num caso extremo do conflito. Naturalmente, se o Presidente da República ter esta oportunidade de fazer pedidos claros, porque pedir dinheiro para combater a crise do terrorismo, talvez seja muito abstrato isso, mesmo em termos de prática direta contra o terrorismo. É preciso nós sabermos o que é que queremos para colmatar o terrorismo, que é uma das coisas que até hoje nós não sabemos. Mas numa questão, num cenário como este, num cenário mundial, debate-se comércio, debate-se desenvolvimento do país, como também do continente. Nós, Moçambique, temos a qualidade ou não de nos impor em algumas ideias, em algumas posições internas nossas, ou nem por isso, olhando para aquilo que os outros países estão a fazer. Bom, eu penso que toda a África, ela vive dentro de um ciclo vicioso em relação ao Ocidente. É preciso sempre percebermos isto. Toda a África está dentro de um ciclo vicioso em relação ao Ocidente. O posicionamento dos líderes africanos não tem sido eficaz por causa da alta dependência que os mesmos Estados africanos têm em relação ao Ocidente. Isso deve estar claro. Agora, o que é que nós fazemos para colmatar esta dependência? É preciso os líderes africanos criarem estratégias, posicionarem, ter um posicionamento firme em relação às dinâmicas internacionais. Em relações internacionais fala-se soft power. É preciso percebermos que o soft power não termina. Os países ocidentais têm o poder que têm porque trabalharam para chegar àquele nível. E os líderes africanos, os Estados africanos, precisam, em detrimento daquilo que é a posição do Ocidente, ou dos países ocidentais, ter uma postura para digerir tudo que aparece do Ocidente. É essa postura que talvez falta para o contexto moçambicano. É essa postura que está a faltar para o contexto moçambicano. Se nós formos olhar para o Ruanda é um dos exemplos, atenção, é um dos exemplos positivos de uma postura eficaz na construção do Estado. Não na relação das práticas que acontecem, em relação às dinâmicas sociais e econômicas do país, mas em relação à postura como Estado moçambicano. O Ruanda tem sido um exemplo do desenvolvimento no nosso continente. Muito obrigado. Vamos ouvir um Galo. Galo, já passamos com este pedido, mas contigo vamos procurar perceber aqui esta próxima e futura conversa entre Putin e Yunus, provavelmente poderá acontecer não de hoje ou amanhã mesmo. Qual seria a melhor conversa, o melhor discurso a entregarmos para este líder, apesar daquilo que é a sua atualidade? Bom, permita-me primeiro também saudar alguns líderes que vão surgindo agora da África Ocidental. São líderes que têm trazido um discurso de sentimento histórico, de sentimento history, como diz em inglês, um sentimento em que a África tem que ser África para si mesmo. Não pode ser África que é virado a tigela, olhar para lá e dizer que, olha, eu estou a pedir, e nós assistimos desde as independências
que a África virou para o Ocidente sempre a ser o menino bonito, mas a ser escoado de uma forma agressiva. E é o que estamos a sentir hoje. É que nós não temos nenhuma decisões boas enquanto o Ocidente não determine que é justo. Há de perceber que neste momento estamos neste papel de estarmos aqui em conflito com os nossos funcionários públicos. Tudo começou quando voltamos para as instituições da Bretton Woods, depois daquilo que nós tivemos sobre as dívidas ocultas. Quando nós fizemos de tudo, temos que voltar ao FMI, e o FMI veio com suas imposições, e hoje estamos neste processo que nós estamos a conseguir sair. Por essa via, podemos entender que os novos líderes vão surgindo naquela região, estão a trazer uma abordagem de que nós, como África, podemos viver em nós mesmos, não dependendo dos outros. Agora, nesta questão da cimeira Rússia-África, eu penso que também é uma questão, a Rússia tenta se firmar, apesar deste conflito, mas tenta se firmar na arena internacional como uma potência, e nós vimos a cimeira China-África, estamos a ver agora a cimeira Rússia. É uma questão mesmo de trazer uma abordagem olhando para o campo africano como um campo fértil para o futuro. Agora, na questão que me coloca sobre a conversa que vai ter o chefe de Estado, primeiro é preciso lembrar que Moçambique neste momento está a ocupar uma pasta de relevo nas Nações Unidas, que é a questão de segurança, e tendo este problema que discute-se dia após dia sobre o Putin ao atacar a Ucrânia, é preciso, talvez, o presidente Nunes tenha alguma coisa a dar sobre as respostas que deu naquilo que era o posicionamento de Moçambique sobre esta questão de guerra. Alguns dias o Presidente da República teria dito que há alguma experiência que nós podemos traduzir, podemos mediar. Experiência no sentido de trazer uma experiência de paz, não concordo muito bem, porque em Moçambique não temos tanta experiência com isso. Parece que todos os dias, dia após dia, aliás, sempre vamos trazer quer dizer, chutar a bola na cara do outro para que ele conflitou comigo. Temos o exemplo agora dos médicos. Esse é o conflito. É um conflito iminente. Se os médicos tivessem armas, iam entrar no campo em guerra. Obviamente. Porque estão a ser menosprezados, mas eles também, se tivessem o poder que o governo tem, eram embreados com o governo. Então, não temos muita boa experiência em termos de falar de paz aqui sobre as duas partes, como ouvimos o presidente a falar de que vai trazer a experiência para a Rússia, a experiência para a Ucrânia, sobre a questão de como dirimir os problemas de conflitos. Não sei se esteja a falar da DD. Não sei se é vamos para aí. Agora, sobre a questão, por exemplo, de pedidos que nós sempre fazemos quando temos o problema agora de terrorismo, nós fomos a outros países, pedimos. Este problema, eu penso que é um problema cíclico para os governantes, em especial de Moçambique, fazer este tipo de pedido. É pena, porque ainda não tivemos um outro governo que é dirigido por outro partido. Nós sempre temos o mesmo poder, o mesmo governo que é dirigido pelo Partido Frelimo. E este partido sempre nos habituou que viver de esmola é muito bom, mas essa esmola vai buscar em nome do povo, mas em detrimento para indivíduos. Digo isso porque, deixa-me só terminar. Olha, nós tivemos aqui uma situação que é do mundo. A primeira coisa que se pensou quando houve a questão da Covid-19, antes de atingir um mês, foi se pensar o que é que vai dar isto. Precisamos de 700 milhões de dólares. E os doadores foram doando. Onde é que caiu o dinheiro de Covid-19? Foi, de facto, nós depois do resultado é que nós vimos que houve desfalque, houve problemas disto, aquilo, acolá. Então, esses pedidos que estamos a fazer em nome do Estado, são pedidos que muitas das vezes, nós nunca em nenhum momento pedimos, por exemplo, técnicas, pedimos, por exemplo, homens, por exemplo, para resolver o problema. Tem um problema de rápidos agora. Houve alguns países que prontificaram-se trazer mercenários com capacidade de resolver esse problema. Nós não concordamos com isto. E nesta questão de terrorismo, por que é que nós não buscamos tecnologias de ponta, quer dizer, buscando os nossos homens para serem preparados? A primeira coisa que nós fazemos nos outros países é pedir dinheiro. Queremos dinheiro. Mas este dinheiro é pedido em nome do povo, mas ao mesmo tempo fica nas pessoas. Este é que é o problema que eu penso que, mesmo que o chefe de Estado vai lá discursar, é um discurso muito bonito, mas resultados palpáveis para o povo, para o sentimento do povo. Estou certo que não poderemos ver alguma coisa útil neste processo, por causa dos que já nos habituaram, esses líderes dirigidos pelo Partido Frelimo, nos habituaram
a levar tudo para os seus bolsos e para Galo, os seus sobrinhos. muito obrigado. Engenheiro, vamos sugerir aqui ao Presidente da República. Os dois. Ele vai se encontrar com um líder. Passa aqui a publicidade. É um grande líder europeu, apesar é um líder mundial, digamos assim. Mas vamos a isso. O que é que eles vão conversar? O que é que seria melhor? Não o que vão conversar, mas o que é que seria melhor? Estamos a dar aqui uma... Ok, está bem. Ok, eu vou responder a essa questão da seguinte forma. No encontro dos dois chefes de Estado, eles irão, sem dúvida nenhuma, falar, portanto, do Tratado de Amizade, Solidariedade e Cooperação existente já há diversos anos, desde a independência. Nós temos com a Rússia, isto é fundamental e é primordial. Mas também porque temos a questão do terrorismo em Cabo Delgado, que preocupa bastante, e porque também o governo está interessado em trazer a paz em Moçambique. Eu penso que este assunto não vai ficar de fora. O Presidente da República vai abordar isto na perspectiva ou na esperança de que realmente possamos ter um incremento de apoio, portanto, por parte daquele país, grande país europeu, que é a Rússia, para a solução da questão de Cabo Delgado. Mas eu queria também aqui já congratular e dizer que já durante agora a estadia do chefe de Estado, que ele faz-se acompanhar de membros do governo, entre os quais o ministro de Recursos Minerais e Energia, eles já subscreveram, agora assinaram um acordo que vai poder viabilizar a construção da já almejada, digamos assim, hidroelétrica do Lúrio. Já existe o projeto escrito, feito desde o tempo colonial e foi também, após a independência, foi revisto esse projeto, foi adequado à nova realidade, mas penso que o problema era de fundos para se construir e repare que a construção daquela barragem é de uma importância capital, de uma importância fundamental para poder criar-se aquilo que nós chamamos de redundância, porque nós temos uma fonte primária que está em Caburabaça e temos um sistema todo que vai para a linha centro e norte e, entretanto, lá no extremo norte nós não temos nenhuma fonte. Em caso de colapso, então fica metade do país fora. E a viabilização deste projeto, que eu penso que foi agora nesta viagem que o Presidente teve, que assim subscreveram, portanto, e se viabilizar esse projeto, realmente vai ser um ganho muito grande para o nosso país. Portanto, já é um dos assuntos. Está a dizer que seria esta a oportunidade para massificarmos o pedido para a questão do terrorismo. Já havíamos o feito em 2019, quando houve também um fórum igual a este. Sim, foi o primeiro fórum, este é o segundo. Nunca vimos e o governo nunca certificou este pedido de ajuda. Houve algum sururu de que em Cabo Delgado havia mercenários russos? Mas nós estivemos aqui a Wagner. A Wagner esteve cá. Esteve em Cabo Delgado, depois retiraram-se por razões que eu não sei, mas estiveram cá. A Wagner é um grupo, portanto, de segurança russa. Mas a Wagner passou da legitimidade do Estado? Ou foi convite do indivíduo? É o que estamos a dizer agora. Porque não, mas tudo de qualquer forma... do Estado... Não. O Estado moçambicano tem representantes que falam com os demais, a Assembleia da República. Mas quando nós fazemos... Sr. Engenheiro, com todo respeito, o governo de Moçambique é um governo que foi eleito pelo povo moçambicano. Tudo bem. Mas este governo tem um espaço ou um campo de atuação que depende não só dele. Por isso estamos a falar de um país democrático, em que é preciso haver separação de poderes. O governo não pode meramente, sozinho, acordar, pensar e fazer, sem passar nas outras instituições. Quando nós estamos a dizer que temos a Casa do Povo, onde estão representados todos os moçambicanos pelos deputados, é lá onde temos que fazer sentir essas forças que vêm. Essas forças que vêm para o Moçambique. Nem tudo realmente... Quando se acorda de manhã... As grandes questões nacionais, naturalmente, passam para a Casa do Povo. Mas há outras questões que sabe perfeitamente. Essas pequenas questões, então, vão para o meu bolso. Não é essa questão. A questão da segurança está plasmada, está na Constituição. Tudo bem. A questão da segurança... Giro Gali, quando diz todas as questões têm que passar para a Casa do Povo. Não. A questão da segurança está na Constituição. Decreto ministerial. Entendam bem. Eu penso que existem regulamentos que definem competências de cada órgão. Portanto, eu não sou vamos falar deste assunto de médico. Pode trazer mercenários de um Estado para este lado. Sr. Engenheiro, com todo o respeito. Muito obrigado. Vamos fazer ponte com este último assunto, que é também um contacto feito pelos americanos para Moçambique. Um comunicado que recebemos
fala de uma conversa telefónica entre o Presidente da República e também o Secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos da América, e o lado exterior demonstra esta preocupação por parte do país, principalmente na questão do terrorismo. Então, voltamos a fazer a mesma pergunta. Qual seria a melhor forma? São os americanos preocupados com isto? Estaremos nós prontos para receber os americanos para combater junto, terra a terra, contra o terrorismo em Cabo Delgado? E qual seria a melhor coisa? Esta preocupação é boa para nós ou nem por isso? Qual é a visão que podemos fazer agora? Olha, o que se nota é o seguinte, é que o governo de facto está muito preocupada com a situação de paz efetiva no país. Cabo Delgado é parte do território nacional e a insurgência, há todo um esforço que o governo está a fazer no sentido de poder controlar aquela situação, ou seja, resolver a situação de terrorismo em Cabo Delgado, definitivamente. Então, o governo, através do presidente, tem estado à procura de soluções em diversos fóruns que participa e tal. Eu penso que com a conversa que teve com o secretário de Estado, não está fora, portanto, deste diapasão. E que, agora, se vai combater, vem para aqui fisicamente os americanos em Cabo Delgado ou não, não sei, eu penso que não. Mas em termos de opinião, eu penso que não, porque lembram-se que na altura, antes mesmo da força da SAMIM e da força de Ruanda virem cá nos ajudar, a União Europeia foi logo imediatamente, eles ofereceram-se para virem cá, a própria França, através de um contingente francês para aqui. Mas entretanto, eu penso que o governo ponderou isto e tomou a decisão soberana de, tendo nós aqui, sendo Moçambique parte integrante, portanto, dos países da SADC, e porque a SADC também tem organismos de defesa, tem comitê de defesa, que para tratar destas questões, dessas necessidades, portanto, para socorrer os países integrantes da SADC, Moçambique acionou, por um lado, a SADC, através do Comitê de Defesa e Segurança, e temos aqui a força de SAMIM, e depois também houve um acordo bilateral que o governo, através do presidente, com Ruanda, para termos aqui a força de Ruanda. Portanto, chamemos isto uma solução africana para o problema africano. Penso que o governo tomou essa decisão soberana de encontrar uma solução africana para o problema africano. Olha, essas questões de virem cá soldados, por exemplo, de outros quadrantes do mundo, estou a falar um contingente americano para aqui e posicionar-se aqui, tem implicações, vocês sabem, não só implicações financeiras, tem muitas outras implicações. Eu sei que, por exemplo, um país que é a França é muito relutante em enviar os seus homens, as suas forças, prefere antes financiar, portanto, no caso aí da África Ocidental, aquele terrorismo que está ali, os Boko Haram e tal, e a França prefere muitas vezes participar de forma financeira ou até financiar a CDAO, que é através para que a sua força de interposição poder fazer frente, do que mandar diretamente os próprios soldados franceses. Tem implicações não só financeiras e tal, tem implicações também lá nos países, porque são soldados que vão morrer fora do solo pátrio. Isto tem sempre trazido problemas. Vocês recordam-se perfeitamente que a América teve muitos problemas quando esteve no Vietnã, enviou lá e morreram muitos americanos. Isto também depois criou certos problemas. Então, alguns países evitam mandar os seus contingentes. E eu penso que essa decisão que o governo teve em termos de procurar em primeira linha uma solução africana para o problema africano, não se pode dizer de todo que foi o mal. Pronto, temos aqui as forças de SAMIM e de Ruanda a atuar. Agora, em relação ao contacto que o Presidente fez, naturalmente, ele como o mais alto magistrado do país e como o responsável número 1 deste país, e preocupado que está com a questão do terrorismo, da guerra em Cabo Delgado, ele tenciona trazer a paz efetiva, naturalmente penso que abordou essa questão lá também com o secretário de Estado, na perspectiva, os apoios podem ser diversos, não necessariamente virem aqui homens americanos e posicionarem aqui, mas podem ser apoios através de material letal ou não letal, estou a falar da logística militar, isto também são apoios que são bastante úteis para resolver o problema de Cabo Delgado. Bem, engenheiro, muito obrigado. Gal, vamos avançar para os pedidos. Estamos numa cadeira em que somos assessores do governo do dia. Qual seria a melhor opção perante esta preocupação? Os americanos nos perguntam o que é que querem os moçambicanos para fazer face a isto. Não, eu penso que a primeira linha é a nossa sinceridade. É sermos sinceros com nós mesmos. O que é que nós queremos? Será que, de fato, o governo da Frelimo está interessado em resolver o problema de Cabo Delgado? Esta é a nossa sinceridade primeiro.
E segundo, se nós somos sinceros, vamos pedir a quem que for, dependendo do tipo de poder que pode usar. Eu não vejo problema de termos recebido mercenários russos para nos ajudar no combate terrorista em Cabo Delgado e não receber mercenários americanos. Porque o interesse é comum. O interesse é eliminar o terrorismo em Cabo Delgado. Agora, se há um bom que pode vir, há outro que não pode ser, alguma coisa não está bem aqui. Eu penso que aqui a solução é sermos sinceros com nós mesmos. Será que nós temos interesse, de fato, de resolver o problema de Cabo Delgado? Porque neste momento, até desenhamos que a vida está normal, está tudo bem, mas em detrimento disso, estamos a pedir dinheiro para apoiar o assunto de Cabo Delgado. Então, qual é a situação real de Cabo Delgado? O Estado moçambicano, o governo do país, tem que vir dizer aos moçambicanos qual é a situação real que está acontecendo em Cabo Delgado. Porque, neste momento, se fores ouvir, todos aqueles que estão dentro da dianteira do poder estatal de Moçambique vão dizer que Cabo Delgado, a vida voltou à normalidade, as pessoas estão a viver, voltaram às suas aldeias, estão a fazer negócios. É o que estamos a assistir nas televisões. A pergunta que eu lhe faço, será que somos sinceros com aquilo que nós estamos a fazer? Há respostas concretas? Se não, a vida está boa, está à normalidade. Quer dizer que as forças estão lá, as forças da CMIM e do Ruanda, estão a resolver o problema. Se é uma questão de logística, obviamente. Então temos que discutir aqui, que olha, estamos a pedir dinheiro para a logística dos homens que temos lá. Não porque estamos a pedir dinheiro porque há problemas sérios de turismo lá. Porque neste momento, as respostas que vamos a ter é desta de que a situação está boa. Então, eu penso que a resposta mais correta é a sinceridade do governo. O governo tem que tomar uma dianteira de ser sincero. Se calhar, quando começar a ser sincero, poderá resolver o problema de Cabo Delgado. Muito obrigado. Dércio, voltando um pouco ao relógio, podemos parar no tempo em que éramos tão amigos dos russos, abandonamos os luz e depois fomos aos americanos e voltamos em 2023, estamos a fazer pedido em ambas partes. E parece que há preocupações também em ambas partes. Os russos preocupados conosco, os americanos também preocupados conosco. Quem é o nosso bom irmão aqui e qual seria a melhor forma de Nós estamos diante de um governo, aliás, estamos diante de um sistema internacional bastante rígido. E é importante que tendo em conta Moçambique... que nos últimos dias parece que essa questão de estar num lado definido é muito importante. Estamos numa situação internacional muito complicada. Se recorda, esse dia estávamos a debater se Moçambique podia fazer parte ter o assento não permanente na Organização da Unidade das Nações Unidas, porque, por outro lado, não estava a condenar a guerra Rússia-Ucrânia. É um debate que está inserido no contexto internacional e é difícil colocarmos Moçambique nessas duas alas, e Moçambique está a jogar um papel de balanceamento e despiste em relação àquilo que na verdade quer e está a fazer o uso da política internacional. Moçambique está por um lado com os russos, está por outro lado com os americanos e salvo dizer que estamos mais próximos do lado dos americanos do que dos russos, pelo menos até a dinâmica econômica atual, não é? E os americanos estão preocupados, não sei se realmente estão, quando me pergunta quem é nosso amigo aqui, não sei se os americanos estão preocupados, até podem estar preocupados, mas não só com o fim do terrorismo, estão preocupados também com a questão da exploração dos recursos que existem no nosso país. Cabe ao nosso governo, através das suas linhas interpretativas do governo, fazer estratégias para que os americanos respondam o fim do terrorismo e nós também possamos sair a ganhar em relação a essa questão. Porque os americanos não estão a aparecer aqui preocupados só porque estão preocupados. Os americanos estiveram preocupados com o Congo. O Congo até hoje está em conflito, não é? Estiveram preocupados, estão preocupados em vários sítios, os americanos. Então, também estão preocupados com Moçambique e que tem um interesse óbvio e claro à vista, é maximizar a exploração. Então, cabe à nossa direção, como governo, sabermos aproveitar, não é, esta preocupação dos americanos. Porque sabemos, em contrapartida, os americanos vão tirar alguma coisa desta preocupação. Estamos do lado dos russos, estamos a tentar balancear aqui onde é que podemos ter mais apoio e onde é que podemos lograr êxitos em relação ao fim do conflito. O que nós queremos, no geral, é colmatarmos o problema
da guerra em Cabo Delgado. No final das contas, é isso que queremos. Não importa se são os americanos, não importa se são os russos, não importa se são os Assamir. O que nós queremos, o que o povo quer, é colmatar o problema do terrorismo. E isto refere-se ou quer ou requer a questão da intelectualidade do governo em fazer uso desta dualidade do poder internacional que está inserido. Estratégia. Eu só queria só deixar aqui uma palavra que anda aí, uma palavra até de pejorativa, não é? Que é usada hoje, aquela de posso te pedir algo. Parece que nós estamos, estamos perante a este dilema de que ao amanhecer temos que mandar uma mensagem, posso pedir algo, de que lado vamos pedir hoje? Depois cai nessa, vamos pedir daquele lado, vamos pedir daquele lado. Então, como um Estado, temos que começar a desenhar estratégias de começar a dizer que, olha, nós somos Estado e precisamos de nós mesmos para que esse Estado permaneça para nós mesmos. Porque eu posso pedir algo tem consequências. Obrigado. Muito obrigado. Estamos tipo, Eu só queria complementar uma coisa. O meu colega Angali... 30 segundos, é só para não querer conversa. Os meus colegas de painel, eles têm estado a frisar muito, eu tenho estado a notar, salvo que eu tenha entendido mal, da questão de pedir dinheiro. Olha, eu só queria dizer uma coisa que é o seguinte. Tudo se prescreve sem dinheiro. Tudo realiza-se a partir de uma premissa, ter dinheiro para realizar qualquer... Há um ditado que diz que o dinheiro é o sangue, é o óleo que lubrifica as vontades. Então, para se realizar qualquer tipo de projeto, é preciso dinheiro. Agora, o que é necessário, e eu ali concordo convosco, é que esse dinheiro que nós pedimos à comunidade internacional e que vai para o serviço da dívida, porque é um dinheiro público, tem que ser usado de forma criteriosa, de forma honesta e a bem e benefício deste país. Muito obrigado. Correto, muito bem. Isto muito obrigado. Sim. Agora, quando se usa para outros fins, naturalmente é condenável. Giro, muito obrigado pela sua explanação. Queremos também agradecer aos outros, Ngali e Dércio, e agradecer também aí em casa que esteve nos acompanhar e também aos nossos internautas que estão sempre a conversar, como também a convergir aqui nestes temas que trazemos dia após dia. Ficamos por aqui. A promessa é na próxima quinta-feira, 15 horas. Tchau, tchau.